Gente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, metade da população do mundo tem quantidades insuficientes de vitamina D. Olha só, 80% da necessidade diária pode ser adquirida pela exposição ao sol todos os dias. Mas alguns alimentos também são fontes boas, poderosas de vitamina D. Agora, por que o mundo está tão deficitário assim em relação à vitamina D? A gente chamou aqui para participar do programa a nutróloga Carolina Lopes. Tudo bem, Carolina? Tudo bom. Prazer tê-la aqui para contar para a gente o que está acontecendo. Bom, realmente essa alta prevalência da deficiência de vitamina D no Brasil e no mundo é um problema de saúde e acaba sendo até um paradoxo a gente pensar que se o sol, o Brasil é um país tropical e é tão deficiente de vitamina D. Com tanto sol, né? O que acontece é que as pessoas acabam se expondo pouco ao sol pela conscientização aí, principalmente do risco, do perigo do câncer de pele. Então, ou quando as pessoas se expõem ao sol, elas acabam usando protetor solar com alto fator de proteção, roupas de manga comprida, chapéu, e isso leva realmente a essa deficiência aí de vitamina D e as suas consequências. Por isso que tem horário de sol de vó, né? Sol bom. Isso. E sol do pecado, aquele que não pode mesmo, vai acabar com a tua pele. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Agora, antes, queria que você mostrasse, você tem algumas coisas para mostrar, né, Carol? Sim. A importância da vitamina D, para que serve a vitamina D, por que a falta, a deficiência de vitamina D no nosso corpo causa tanto prejuízo e quais são esses prejuízos? Isso, como a gente estava falando, a pele é a principal fonte de vitamina D, tá? Então, através da exposição aos raios ultravioleta B na pele, ocorre a produção aí da pré-vitamina D3 e da vitamina D3. Mas não adianta a pessoa se expor ao sol, como eu falei, com roupa, com manga comprida, com chapéu. Então, é necessário... Ou com filtro solar, né? Isso, é necessária a exposição aí dos braços, pelo menos, mãos, pernas e cabeça, cerca aí a recomendação é em torno de 15 a 20 minutos, umas 3 vezes por semana, pelo menos, sem o filtro solar, para a gente ter otimizada aí essa produção da vitamina D pela pele. Então, vamos escolher o sol bom. Isso, que seria o sol antes das 10 da manhã e após as 15 horas, que é o sol com menos risco de câncer de pele. Né? Existem outras fontes também da vitamina D. Então, além da produção endógena, que é essa produção pela pele da vitamina D3, existe a vitamina D obtida através dos alimentos. Alguns alimentos são ricos em vitamina D, principalmente os peixes com alto teor de gordura, como salmão, sardinha. A gema do ovo, que é um alimento muito rico em vitamina D, já foi muito condenada. Talvez seja isso também, né, Carolina? Isso, também. Então, mas ela é riquíssima em vitamina A e D e a gema de ovo é uma fonte importante aí da vitamina D na dieta. Além disso, o leite e seus derivados são outras fontes importantes aí da vitamina D na alimentação. Fora essa vitamina D produzida pela pele e obtida através dos alimentos, a gente tem também através dos suplementos vitamínicos, que é importante lembrar que devem ser usados apenas com indicação e acompanhamento médico. Uma vez eu fiquei sabendo que a alga, aquela que é preparada, assim, o sushi, alguns pratos lá japoneses, tem também uma alta concentração, é? Isso também. Existem outros alimentos, porém os mais ricos aí em vitamina D são esses que eu citei. Salmão, os peixes sardinha. Gordos, isso, a gema do ovo e o leite derivado. O pacu é meio gordo, né, gente? Pacu. O atum também. Não, pacu. Porque pacu se come muito no Brasil hoje. Não só pelo Pantanal, porque muita gente hoje em dia cria nesses pesqueiros. Adianta, não, será, não? Não é tão rico como esses outros peixes que eu falei. Também tem um teor, porém, os principais tem que são ser esses de água salgada. que eu citei. Os principais em relação à quantidade aí de vitamina D no corpo. Vamos de sardinha. Mas a sardinha em lata vale, não, né? Vale também. Na dificuldade aí de utilizar a sardinha em natura, que sempre é a melhor opção do que os alimentos enlatados, pode ser uma opção. Mas, Carolina, essa coisa do alimento, eu vou ter que comer quanto de sardinha, quanto de salmão? Então, o alimento aí não tem a quantidade aí suficiente, por isso sempre é indicado a associação da ingestão alimentar dos alimentos ricos em vitamina D, associada a essa recomendação de exposição solar mínima aí dos
pelo menos 10 a 15 minutos aí 3 vezes por semana, a gente já consegue otimizar a produção da vitamina D. Então, a gente consegue associar a produção da vitamina D pela pele, além da que a gente está ingerindo na dieta. Agora, qual é a importância da vitamina D? Então, Quem tem deficiência de vitamina D... O que acontece, o que acontece? Prejudica de que maneira? Então, a vitamina D ela é uma vitamina lipossolúvel. O que significa isso? Que ela é solúvel em gordura. Do mesmo grupo que a vitamina A, vitamina E, vitamina K. Ela é considerada um pré-hormônio, tá? Porque ela atua aí na homeostase do cálcio. Então, o que ela faz? Ela regula a concentração de cálcio intra e extracelular. Como que ela faz isso? Atuando principalmente em 2 tecidos, no intestino e nos ossos. No intestino, a vitamina D, ela aumenta a absorção de cálcio e fósforo, ou seja, aumenta a passagem de cálcio do intestino para a corrente sanguínea. Tá? E no osso, ela acaba regulando aí a absorção, a liberação de cálcio. Em situações de deficiência de cálcio, a vitamina D leva uma liberação de cálcio e fósforo pelos ossos e também modula a secreção do hormônio da paratireoide. Tá? Então, ela é crucial aí no metabolismo do cálcio e fundamental, então, para a saúde óssea. Quem tem deficiência de vitamina D pode ter mais facilidade, nós mulheres principalmente, Sim, de adquirir a osteoporose? Sim, com certeza. Ossos Então, fracos, porosos. a deficiência da vitamina D, dependendo aí do grau de deficiência, pode levar a consequências graves. Então, em casos de deficiência grave de vitamina D, que a gente considera aí abaixo de 10, o paciente pode evoluir com doenças ósseas como a osteoporose, a osteomalácia, que é uma doença óssea aí de deficiência na mineralização do osso. E isso leva aí uma diminuição da densidade óssea, risco de fraturas, e na criança é conhecido como raquitismo, tá? Então pode levar com deformidades ósseas, dor óssea, isso fraqueza muscular. Isso pode acontecer no útero ainda? Se a mulher tem? É fundamental aí a reposição de vitamina D na gestação, tá? Porque pode levar a consequências para o feto. Mas na infância, geralmente, a gente repõe, é recomendada a reposição de vitamina D no primeiro ano de vida, justamente para evitar essa deficiência. Agora, quem está em casa pensando em engravidar, fez esse projeto, é bom dosar. ver. É verdade que tem valores novos? Você falou 10 Sim, aí, eu não entendi. Então, qual que é há muito tempo vem sendo discutido aí a faixa de normalidade da vitamina D. Então, até então, o valor de referência normal era acima de 30, tá? E atualmente a Sociedade aí de Patologia Clínica Medicina Laboratorial anunciou a nova faixa de recomendação, que é aceitável acima de 20, mas isso para a população saudável, tá? Então, para a população saudável em geral, acima de 20 é aceitável. Antigamente era 30. Então, através do exame de sangue, que você sabe. Através da dosagem da 25-hidroxivitamina D. Ô, gente, o que ela está dizendo aqui é o seguinte, o colesterol não muda sempre também, né? Já mudou. Antes era 200 o aceitável, agora acho que é 100, 100 e pouquinho, né? Isso, então os estudos... se você passou disso no teu exame, quando vem lá o teu exame de sangue, é que a situação tá ruim, tá alta, tá alterado. É lógico que não é você que tem que olhar o teu exame, é o médico, mas ele vai te dizer isso. Em referência à vitamina D também. Esses padrões mudaram. Então, realmente, aí as sociedades, assim, os estudos mostraram e atualizaram essas referências. Então, agora, para a população de risco, como a gente estava conversando, a gente tem que ter um cuidado maior. Então, por exemplo, idosos acima de 60 anos, gestantes, lactantes, então, mulher que está gestante, que está amamentando, que tem doença óssea, por exemplo, osteoporose, fratura recorrente, osteomalácia, o raquitismo que eu citei, doença renal, doenças autoimunes, problemas de síndrome de má absorção, então que não tem uma absorção correta aí do cálcio, o valor de referência aceitável aí é entre 30 e 60, então daí já muda na população de risco. E lembrando que valores muito baixos tem esse risco dessa desmineralização óssea e essa doença grave. Já níveis altos também é um problema, né? Então, tanto baixo quanto alto é prejudicial. Níveis acima de 100 tem risco de hipercalcemia, então aumento da concentração sanguínea de cálcio e risco até de intoxicação. Isso pode acontecer com pessoas que trabalham ao sol?
Geralmente isso não acontece pela exposição solar, por quê? Porque muito grande a justamente a concentração. recomendação é esse período curto de exposição ao sol, porque a exposição aí excessiva ao sol leva à degradação da vitamina D3 em formas inativas. Então, evita aí essa hipervitaminose D no E o caso que da acontece? pessoa Por quê? se expor de forma excessiva. Porque o calor degrada a Não. Por que a pessoa pode produzir tanto assim? Eu falei que o sol evita exatamente... Sim. A Mas você exposição. falou que tem pessoas que têm, não é? Ah, sim, tem pessoas que têm. Às vezes por uso excessivo de polivitamínicos aí, sem acompanhamento, sem prescrição. Isso Então é tem bom, gente, é Anita. comum, tem gente que acha que o polivitamínico ele é inofensivo, que precisa tomar e acaba tomando por conta própria ou por E indicação aí, ao contrário, fica com uma super vitamina D. Exato, e pode E até aí faz mal. Faz mal, pode até ter uma intoxicação. Então, olha como é perigoso, né? Você comprar remédio. A automedicação. É automedicação. E no Brasil ela é muito forte. Fala, faz tempo que eu não tomo uma vitamina aí, vou mandar ver no polivitamínico. Exagera, tem que saber, tem que falar com o médico. Deixa eu ver se tem perguntas aqui para você. Bom, aqui acho que nós acabamos de responder, nós não, né, a Carolina? Essa Soraya Goulart, Ribeirão Preto, se tem risco a fazer suplementação de vitamina D por conta própria? Sim, tem risco de intoxicação, então geralmente quando atinge níveis acima de 100 da vitamina D. Nos braços, se eu passar o filtro solar, também vai prejudicar a absorção de vitamina D? Sim, também prejudica. Então, Beijo para filtro você, solar Camila, que mora numa cidade muito ensolarada, que é Fortaleza. Filtro solar com fator assim, acima de 8 já prejudica a produção da vitamina D. Outra pergunta aqui para você. Se as crianças com menos de 1 ano também precisam tomar banho de sol, podem, para gerar vitamina D? Deixa eu só falar o nome, é a Juliana Rodrigues, do Rio de Janeiro. Um beijo para você, Juliana. Também é recomendado aí para as crianças menores de 1 ano, banho de sol, só de fralda, então tomar um banho de sol aí em torno de 10 minutos, umas 3 vezes por semana, também nesse horário que a gente recomendou, de menos risco para a criança. A Carla de Alvorada, Rio Grande do Sul, diz que o marido tem insuficiência renal e pode consumir alimentos ricos em vitamina D, mesmo com esse problema? Sim, o que acontece? O rim é fundamental para a produção aí da vitamina D ativa também. Essa vitamina D, tanto que a gente ingere da dieta quanto a produzida pela pele, ela cai na circulação e ela é metabolizada no fígado, né? No fígado ela sofre aí o que a gente chama de primeira hidroxilação, que transforma a 25-hidroxivitamina D, e no rim ela sofre a segunda hidroxilação e o que é se isso? transforma na vitamina D ativa. Essa que hidroxilação. É a vitamina D, ela se transforma na chamada 1,25 de hidroxivitamina D. Como é que a gente troca em miúdos para o público aí? É um derivado aí da vitamina D3, tá? É a forma da vitamina D que vai agir no intestino, que eu falei, levando essa maior absorção do cálcio. É a forma da vitamina D que vai atuar no intestino e nos ossos. Então, a deficiência renal é uma situação aí que a gente tem que monitorar a vitamina D e a recomendação é manter esses níveis aí entre 30 e 60. Tá certo. Então, nada sozinho, sempre com o médico, tá certo, Carla? Um beijo para você, Carolina. Muito obrigada por ter vindo. Um beijo para vocês que acompanharam aí em casa, participando através do nosso WhatsApp, que está disponível também para você dizer o que gosta, o que não gosta no programa, o que quer ver, o que não quer ver, o que quer rever aqui, algum quadro que a gente tinha e que a gente, por algum motivo, tirou e que você gostaria que voltasse. O nosso WhatsApp para você mandar está aí na tela. Se não tá, vai aparecer, é o 12997132622, tá? E eu vou deixar aqui os contatos da Carolina Lopes, nutróloga com vocês também. No site, dracarolinalopes.com.br. Instagram, @dra.carolinalopes. Obrigada, Carolina. Um beijo pra você. Obrigada a você. Bom final de semana, viu? Igualmente. E, ó, solzinho, no horário de sol de vó, hein?